E aí, pessoal, tudo bem? A gente já parou para pensar como é que uma máquina aprende a enxergar? Sabe, não é só registrar uma foto, é entender o que de fato está nela. Essa é, sem dúvida, uma das buscas mais fascinantes da tecnologia, uma jornada para dar aos computadores o sentido da visão. E é exatamente nessa história que a gente vai mergulhar hoje. A grande questão é essa, né? Como é que a gente transforma luz, que é capturada como uma grade de números coloridos, os pixels, em conhecimento de verdade? Por exemplo, como um carro autônomo sabe a diferença entre um pedestre e um poste? Ou como um software de segurança consegue reconhecer um rosto específico? É essa pergunta que impulsionou décadas de inovação. Olha, essa nossa análise de hoje foi uma sugestão do Anderson, que é um grande entusiasta da área de automação industrial. Então, valeu, Anderson. E todo o nosso roteiro é baseado na obra fantástica do Richard Zelinsky, que é uma referência no campo. É importante dizer que a gente admira demais o trabalho dele, mas não temos nenhuma filiação ou vínculo com o autor, ok? Então vamos lá. Esse é o nosso mapa para hoje. A gente começa com a busca pela visão digital, depois vamos decodificar pixels e linhas, entender como encontrar características robustas, aí mergulhar de cabeça na revolução do Deep Learning, explorar as novas fronteiras da visão e, para fechar, vamos conversar sobre por que os fundamentos, os primeiros princípios, ainda são tão importantes. Ok, para a gente começar, se queremos ensinar uma máquina a ver, primeiro precisamos entender uma coisa. A nossa própria visão não tem nada de simples. Parece instantâneo, né? A gente abre o olho e pronto. Mas, na verdade, é um processo de interpretação super complexo. E as ilusões de ótica? Elas são uma analogia perfeita para os desafios que os computadores enfrentam. E isso é que mostra o quanto a nossa inteligência visual é surreal. Em algumas ilusões de ótica, dois quadrados podem ter exatamente a mesma cor, o mesmo valor de pixel, mas o nosso cérebro, por entender o contexto de luz e sombra, interpreta um como sendo muito mais claro que o outro. Ele basicamente desconta a iluminação. Essa capacidade de compreender o contexto é algo que as máquinas tiveram que aprender do absoluto zero. Beleza, então qual foi o primeiro passo de todos? Foi transformar a luz em dados. Dados que um computador consiga processar. Mas como é que nasce uma imagem digital? Bom, é um processo com várias etapas, que a gente chama de pipeline de detecção de imagem. Pensa só, tudo começa com a luz entrando pela lente. Essa luz bate num sensor, que converte a luz num sinal elétrico. A partir daí, um processador de imagem entra em ação para ajustar as cores, o balanço de branco, a nitidez, sabe, dar aquele trato nos dados brutos. E no final, a imagem é comprimida num formato que a gente conhece, tipo JPEG. Toda foto que a gente tira passa por essa jornada. Certo, agora com a imagem digital em mãos, o desafio era encontrar padrões. E a ferramenta fundamental para isso foi a convolução. Imagina que a gente tem uma espécie de lupa mágica. Uma lupa que foi projetada para encontrar algo bem específico. Uma linha vertical, uma borda, uma mudança de cor. Essa lupa é o que chamamos de filtro, ou kernel. Ao aplicar esse filtro na imagem inteira, os primeiros sistemas começaram a enxergar as formas mais básicas naquele mar de pixels. Ok, detectar linhas e bordas é um ótimo começo, mas está longe de ser o suficiente. Pense em qualquer objeto. Ele pode estar perto, longe, rotacionado, sob uma luz forte ou na sombra. O próximo grande salto foi justamente encontrar características que permanecessem estáveis, não importa como o objeto fosse visto. A analogia perfeita para isso é como a gente reconhece o rosto de um amigo. Não importa se a pessoa está de lado, sorrindo ou sob uma luz diferente. Nosso cérebro foca em características-chave, a distância entre os olhos, o formato do nariz, que são robustas. A visão computacional precisava de um método próprio para encontrar essas âncoras visuais confiáveis. E aí veio um avanço chamado SIFT. A grande sacada foi analisar a imagem em diferentes escalas, como se a gente estivesse olhando de perto e de longe ao mesmo tempo. Isso permitia encontrar pontos de interesse realmente importantes. Para cada um desses pontos, o SIFT criava uma impressão digital matemática única. O resultado foi uma forma incrivelmente robusta de descrever partes de uma imagem que não se perdia com rotação, zoom ou mudanças de iluminação. Pela primeira vez, havia uma forma confiável de encontrar a mesma coisa em duas fotos completamente diferentes. Olha, os SIFT e métodos parecidos foram um passo gigantesco, mas ainda exigiam que engenheiros projetassem de forma inteligente quais características procurar. E se a máquina pudesse aprender sozinha o que é importante? Essa pergunta deu início a uma verdadeira revolução. A mudança foi de paradigma. Na abordagem tradicional, o processo era dividido.
Primeiro, um especialista humano projetava os extratores de características. Depois, outro algoritmo usava essas características para classificar a imagem. O Deep Learning fundiu tudo isso. A rede neural aprende sozinha quais características são importantes e como classificar a imagem. Tudo de uma vez, de ponta a ponta, direto dos pixels. E o que tornou essa revolução possível? Dados. Muitos dados. Conjuntos de dados massivos, como o ImageNet, foram o combustível que permitiu que as redes neurais profundas aprendessem. Com milhões de exemplos já rotulados, esses modelos podiam finalmente começar a discernir os padrões sutis que definem tudo, de um cachorro a um carro de bombeiros. Pois é, o Deep Learning abriu as portas para capacidades que, sinceramente, pareciam ficção científica. Então, vamos dar uma olhada rápida em onde estamos hoje, nas novas fronteiras da visão computacional. Uma evolução recente são os Vision Transformers. Enquanto as convoluções olham a imagem localmente, como através de uma janelinha, os Transformers analisam todas as partes da imagem de uma só vez. Isso dá ao modelo uma compreensão do contexto global, permitindo que ele entenda relações complexas. Ele aprende, por exemplo, que uma vela e um bolo na mesma imagem provavelmente estão relacionados, não importa onde apareçam. E temos também as GANs, uma ideia brilhante. Pensa em duas redes competindo. Uma é uma falsificadora, tentando criar imagens realistas, e a outra uma detetive, tentando descobrir quais são falsas. Elas competem e aprendem uma com a outra, e o resultado é que a falsificadora se torna tão boa que suas criações são indistinguíveis da realidade. É a base para a geração de imagens e até de vídeos sintéticos que a gente vê por aí. Agora, com todo o poder das redes neurais modernas, é fácil pensar que toda a história que a gente contou até aqui se tornou obsoleta, né? Mas a verdade é exatamente o oposto. Entender os fundamentos é mais crucial do que nunca. E essa citação resume tudo perfeitamente. Redes de aprendizado profundo são muitas vezes como caixas pretas. Quando elas falham, não dá para a gente simplesmente ajustá-las sem entender o que está acontecendo ali por baixo. O conhecimento da ótica, da geometria e dos algoritmos clássicos, os primeiros princípios, é o que permite diagnosticar problemas e, mais importante, criar a próxima geração de inovações. E tudo isso nos leva a uma pergunta para o futuro. A tecnologia para dar visão às máquinas está evoluindo a uma velocidade assustadora. O desafio agora não é apenas técnico. Conforme a gente integra essa visão em nossas vidas, a questão se torna: quais valores, quais vieses e quais prioridades estamos embutindo nesses sistemas que enxergam o mundo por nós? Bom, esperamos que esta jornada pela história da visão computacional tenha sido esclarecedora. É um campo que combina física, matemática e uma boa dose de engenhosidade. E agradecemos mais uma vez ao Anderson por ter sugerido este tema. Se essa jornada pela visão computacional foi interessante, se inscreve aí no canal para não perder as próximas análises. Deixe também um comentário com suas sugestões ou dúvidas. A gente já está planejando mergulhar em temas ainda mais avançados que foram mencionados aqui. E para quem deseja se aprofundar ainda mais, esta é a obra que serviu de base para a nossa apresentação. É uma leitura densa sim, mas fundamental. Muito obrigado e até a próxima.